Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Éramos apenas adolescentes quando a gente se conheceu, quando a Melissa se mudou ali para o nosso bairro. Olha, me encantei por essa menina logo que coloquei os olhos nela. Lourinha, olhinhos claros, aquele rostinho de anjo. Sabe quando a pessoa sorri, parece que ilumina tudo? Ela era 3 anos mais nova que eu. Eu tinha 17 e ela tinha 14. E como ela e a minha irmã estudavam juntas, acabaram ficando amigas e ela começou a frequentar a nossa casa. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que a vi. Eu já trabalhava naquela época. Estudava de manhã e trabalhava na parte da tarde. E naquele dia, lembro que assim que cheguei em casa, as duas estavam ali no portão, a Cleusa, minha irmã, e a Melissa. Olha, não sei explicar nem o que aconteceu comigo. Foi bater os olhos nela e já me encantar. Minha irmã nos apresentou, trocamos um beijo no rosto e eu ainda fiquei ali conversando um pouquinho mais com elas antes de entrar. Foi uma conversa bem rápida. Depois eu entrei e quando saí na janela para ver se ela ainda estava ali no portão, para minha tristeza, ela já tinha ido embora. De todo modo, uma coisa me deixou feliz, porque a minha irmã veio me confidenciar. A Melissa te achou um gato. Ficou perguntando de você, sabia? É mesmo? Pois que bom. Fala que eu também achei ela uma gata. Imagine, minha irmã como minha cupido, nossa cupido, né? Volta e meia depois disso, ela aparecia ali em casa. E sempre que era possível, eu dava um jeito de me aproximar, como quem não quer nada, puxar um assunto, até para saber mais coisas a seu respeito. Eles tinham vindo, a família dela, de outro bairro, por isso que eu nunca tinha visto antes. E segundo contou, eles moravam ali perto, a umas 4 quadras de distância. A Cleusa também frequentava a casa dela e, no fim, acabou se tornando, repito, uma espécie de cupido para nós dois. Eu mandava recados para a Melissa por ela e a Melissa também fazia o mesmo em relação a mim. Um domingo, lembro que a gente foi tomar sorvete, nós 3. Era o único jeito da Melissa poder sair comigo, já que seus pais não a deixavam namorar. Naturalmente que eu queria que fôssemos somente nós dois, né? Mas logo na primeira vez que a convidei, ela falou: olha, eu até queria, mas se alguém lá de casa vir a gente junto, ou algum vizinho, vai ser um problema para mim, viu? Meus pais, eles são muito bravos. Meu pai, principalmente, hein? Para se ter uma ideia, nosso primeiro beijo aconteceu com a Cleusa ali, servindo de vela. Que outro jeito? Não tinha como, né? Quer dizer, ela não estava exatamente ali, do nosso lado, mas estava ali perto. Claro que para minha irmã também não era uma situação confortável, mas ela sempre quebrava o nosso galho. Ah, como foi gostoso beijar aquela boquinha linda. A Melissa, pelo menos para mim, era a menina mais bonita do universo. Mais do que isso, doce, encantadora. A mais tudo que eu já tinha conhecido. De modo que foi inevitável, com o passar dos dias, eu acabar me apaixonando sem que ela precisasse fazer muita força. Como seus pais não permitiam que ela namorasse, sem outra alternativa, a gente passou a se encontrar, adivinha, às escondidas. No começo, a Cleusa ficava ali de vela, mas depois passamos a nos encontrar em alguns outros lugares. E apenas nós dois. Eu não via a hora de me encontrar com ela. Sabe, de estarmos juntos, de eu poder beijá-la, abraçá-la. Quando ela completou 15 anos, seus pais fizeram uma festa. Eu e a Cleusa, claro que fomos convidados, só que naturalmente, pelas circunstâncias, eu não pude ficar muito pertinho dela, como era o meu desejo. Foi um momento especial, mas também um momento assim meio esquisito, pelo fato de eu não poder nem lhe dar um beijo. Imagine, pai dela ali perto, a mãe também,
Aliás, eu vi o quanto que aquele cara era um pai protetor. Fiquei até imaginando o que ele seria capaz de fazer se soubesse que a gente andava namorando escondido. Depois que eu concluí o 2º grau, era assim que se chamava na época, não sei se continua, eu passei a trabalhar em período integral, na mesma empresa onde eu já trabalhava. E assim, passei a ganhar um pouco mais. Comecei a fazer planos. E em todos eles, a Melissa estava inserida. Não tinha como ser diferente, né? Estava apaixonado. A gente vivia conversando. Eu dizia que estava pensando em ir lá conversar com os pais dela, principalmente o pai, que era o mais severo, né? Para ver se de repente eles permitiriam que a gente namorasse, sem a gente precisar se esconder. Mas a Melissa sempre me fazia desistir da ideia. Heitor, esquece, tá? Eles não vão deixar. Eu conheço meu pai. Ele implica até quando eu falo que vou sair com uma amiga, né? Aliás, se eles souberem que a gente tá namorando escondido, olha, eu tenho até medo de pensar no que ele poderia fazer. Meu pai é uma fera. Seus pais realmente a controlavam demais. Para se ter uma ideia, ela tinha de estar em casa antes de começar a escurecer. Bom, já que não tinha outro jeito, o negócio era continuar nos encontrando às escondidas mesmo. O problema é que não era sempre que a gente podia se ver. E quando não havia, o dia para mim perdia completamente a graça. Para nossa tristeza, perto de ela completar 16 anos, os pais dela resolveram se mudar do bairro. E o pior é que nós dois fomos pegos de surpresa, tanto eu quanto ela. Ela, por exemplo, só ficou sabendo da mudança 2 semanas antes de acontecer. Ou seja, não tivemos nem tempo de nos preparar e, no fim, fomos separados daquele modo ridículo. E quando eu digo ridículo, é porque não precisava ter sido daquele jeito. Porque eles continuaram morando em Curitiba, de modo que a gente ainda podia ter continuado a se ver. Só que era tanta marcação, e agora também a distância, e aconteceram tantos desencontros entre nós. Ele e a Cleusa, por exemplo, também acabaram se distanciando, perdendo contato. E no fim, a gente acabou se afastando de vez. Olha, durante algum tempo, eu ainda tentei me comunicar com ela. Até porque fiquei desesperado com aquela distância. Infelizmente, parecia que o destino tinha outros planos para nós. Nosso namoro, apesar de ter sido, assim, com base num sentimento muito grande, de parte a parte, de certo modo, era também, assim, meio inocente, porque nunca aconteceu nada de mais íntimo entre a gente. Era só beijo e abraço, né? Uma massa aqui, outra ali, mas éramos muito jovens. Ela mais ainda, né? Até porque, quando fomos separados, ela ainda não tinha completado 16 anos. Faltavam ainda 2 meses para isso. Eu sempre a respeitei. Nunca tentei forçar a barra com ela, embora só eu soubesse a dificuldade que era para me controlar. Depois que eles se mudaram, eu passei um período muito triste da minha vida. Me tornei um cara assim meio melancólico, solitário. Só eu sei a saudade que eu sentia, a falta que ela me fazia. Principalmente porque não tinha nem perspectiva de vê-la de novo, né? E quanto mais o tempo passava, mais eu ia me dando conta de que esse dia não ia jamais chegar. E de fato, para o meu desengano, não chegou. Nunca mais a gente se viu. Quando me dei conta, eu já estava com 25 anos. Olha, eu custei a tirar essa paixão da cabeça. Se é que dá para dizer que tirei, né? Na verdade,
Acho que a paixão foi adormecendo, assim, aos poucos. Até que ficou bem escondidinha, ela isolada, num cantinho do meu peito, no meu coração. Foi mais ou menos nessa época, quando eu completei 25 anos, que comecei a trabalhar numa outra empresa. E acabei conhecendo uma menina, Alessandra. Alessandra me chamou a atenção logo de saída. E ela também gostou de mim. De modo que a gente foi se aproximando até que passamos a conversar direto no intervalo do almoço, a nos conhecer melhor. Até que um dia resolvemos sair e ficamos juntos. Trocamos nosso primeiro beijo nesse dia. E olha, há muito tempo que eu não me sentia bem daquele jeito diante de alguém. Na verdade, eu só tinha me sentido daquele modo quando estava com a Melissa. No entanto, nossa história já era página virada. Já tinha ficado para trás há muito tempo. Para resumir, depois de alguns encontros, começamos a namorar sério, com direito à aliança de compromisso e tudo. Por sorte, o chefe não se incomodou com o nosso namoro. Só pediu que a gente não deixasse que isso acabasse interferindo no trabalho ali, né? No serviço, na firma. E a gente sempre soube conciliar tudo muito bem. O fato é que com o tempo a gente acabou se apaixonando um pelo outro. Tanto que o tempo foi passando e o namoro foi vingando. Quando completamos 1 ano e 8 meses de namoro, decidimos noivar. Eu fiz o pedido no restaurante, com a presença das nossas famílias, inclusive. Olha, foi uma noite linda, bem emocionante. Nessas alturas, eu não tinha dúvida de que queria passar o resto da minha vida com ela. Inclusive, combinamos que não íamos esperar muito tempo para marcarmos a data do casamento. Esperar para quê? Aliás, desde o começo que a nossa ideia era casarmos apenas no cartório. Queríamos morar juntos no nosso próprio canto, né? O quanto antes. Nada como um casal ter o seu cantinho, por mais humilde que seja. E foi exatamente isso que a gente fez. Depois de 10 meses de namoro, noivado, acertamos tudo e assinamos os papéis no cartório, numa manhã de sábado. E depois fizemos um almoço para os convidados mais chegados, né? Familiares, amigos. Olha, a gente estava tão feliz. Sabe quando você tem aquela sensação de que está fazendo a coisa certa? Já tínhamos, inclusive, alugado um apartamento, mobiliado, inclusive. De modo que era só começarmos a nossa vida juntos, como marido e mulher. Mas sabe, tem coisas assim que você fica pensando, meu Deus, mas parece que foi escrito. Quando tudo parecia estar no lugar, olha, já fazia o quê? Um ano e meio que estávamos casados. A Alessandra, inclusive, já tinha engravidado, mas infelizmente tinha perdido a criança logo no comecinho da gestação. Foi um período bem ruim, sabe? Triste. Mas, de certo modo, acabou nos unindo ainda mais. Até que ao cabo daquele ano e meio, olha, tem coisa que eu tenho dificuldade até para falar, sabe? A Cleusa, nessas alturas, também estava casada. Já tinha uma menina. E foi justamente no aniversário de 3 aninhos dessa minha sobrinha que aconteceu algo inesperado. Lembro que no dia da festa da minha sobrinha, a Alessandra comprou um presente para ela e fomos cantar os parabéns. Meu cunhado tinha alugado um espaço de eventos para fazer a festa. Tinha um monte de brinquedos ali para a criançada, infláveis, sabe, joguinhos. Estávamos ali tentando nos divertir também, conversando com o pessoal.
Até que de repente, meus olhos avistaram aquela mulher. Olha, eu senti um troço, juro. Pensei até que fosse desmaiar. Nossa, que exagero. Juro por Deus, senti uma tontura. Era uma loura, cabelo lisinho, assim na altura do ombro. E olha, incrível, porque ela estava meio de lado, quase de costas para mim. Só que eu não sei explicar. Eu bati os olhos nela e senti aquele arrepio, aquela sensação estranha. Como se tivesse algo me atravessando. Uma espécie de energia transpassando o meu corpo. Minha musculatura, principalmente as pernas, sabe, fiquei tudo mole, sei lá. Me bateu uma sensação de que eu conhecia aquela mulher. Repito, ela não estava de frente para mim. Estava meio de lado, assim, porém mais de costas do que de frente. Sabe, não sei o que eu senti, eu fiquei muito perturbado. E isso antes de ter a certeza. Eu estava ali conversando com alguns parentes, minha mulher estava lá junto de outras mulheres da minha família, e eu travei os olhos naquela polaca. Não consegui desviar o olhar. Ela devia ter acabado de chegar, porque eu já estava ali há quase uma hora e não a tinha visto ainda. Fiquei olhando para cada detalhe do seu corpo. E quanto mais eu olhava, mais se fortalecia aquela sensação de que eu já a conhecia. Fiquei rezando para que ela se voltasse na minha direção. Mas ela ficou naquela posição, dava uma olhadinha para o lado, aí parece que ia virar, não virava. Meu coração já estava disparado no peito. Tomado por um impulso, deixei o pessoal ali e comecei a me aproximar daquela mulher. À medida que chegava mais perto, mais esquisito eu me sentia. Eu lembro que eu parei assim a uns 3 metros de distância e ela finalmente olhou para o lado onde eu estava. Eu fiquei com os olhos parados nela. Ela estava conversando com uma parente do meu cunhado. De repente, não sei se a outra me viu com os olhos fixos nela e a avisou. Só sei que ela se virou assim e me encarou. E quando os nossos olhares se encontraram, quando olhei na direção do seu rosto, não sei como não desabei ele mesmo. Era ela. Era a Melissa, meu grande amor do passado. Quer dizer, do passado mesmo, né? Não era mais aquela adolescente que eu tinha conhecido. Do mesmo jeito que eu também não era, só que eu a reconheceria no meio de uma multidão. Quando me viu, ela também me reconheceu. Até porque eu nem tinha mudado tanto assim. Apesar dos anos passados, num primeiro momento eu percebi que ela sentiu o baque. Tanto que sua expressão se transformou. Mas aos poucos foi se desenhando um sorriso nos seus lábios. Aí ela se virou para a parente do meu cunhado, com quem estava conversando, falou alguma coisa para ela, depois se voltou para mim de novo e começou a se aproximar. Olha, nessa hora, meu coração não era coração, era um tambor. Até que ficamos frente a frente, a 1,5 metros de distância. Ela falou sorrindo: nossa, Heitor, você não mudou quase nada. Sabe quando você quer falar, mas as palavras não saem? Eu ainda não estava acreditando. Lá no passado, eu tinha sonhado tanto com aquele momento, mas o tempo foi passando, eu desesperado, querendo... Até que no fim acabei perdendo completamente a esperança. Ela estava ainda mais bonita. Quando
consegui me recobrar, eu finalmente falei. Nossa, Melissa, não acredito. Não me diga que você voltou a falar com a Cleusa. Sim, já faz um tempinho. Ela achou o meu perfil e mandou mensagem. A gente trocou telefones e... Mas e você? Me conte. Tô sabendo que você se casou? Aliás, cadê a tua esposa? Falei que minha mulher estava em algum lugar ali na festa. Aí perguntei como ele estava também, morando onde, fazendo o quê. Eu parecia um bobo olhando para ela, enfeitiçado, deslumbrado. Fiz um monte de perguntas e nem lhe dava tempo a responder. Parecia um sonho. Ela ali diante de mim de novo, depois de tanto tempo. Foi então que de repente... aquele cara se aproximou da gente e enganchou o braço no pescoço dela. Eu devia imaginar, né? Só que foi tão de repente assim que eu não estava esperando. E eu senti aquele baque. Ele já chegou, inclusive, perguntando: oi, amor, quem é teu amigo? Ela também ficou surpresa com a presença dele ali do seu lado, mas disfarçou. Sorriu e falou: esse é o Heitor. Ele é irmão da Cleusa. A gente se conhecia da época em que eu morava aqui no bairro. Esse é o Marcelo, Heitor, meu marido. Ela também tinha se casado. O cara sorriu, me estendeu a mão. Só que eu, ao contrário, além de não conseguir sorrir de volta, travei. Eu não consegui mover um músculo, nem para pegar na mão do cara. Ficou aquela coisa chata, assim, ele com a mão estendida e eu ali parado, olhando para ele como um paspalho. Demorou um pouco até que eu finalmente consegui sair daquele transe e finalmente o cumprimentei. Deus do céu, era o marido dela. Bom, também o que eu esperava, né? Que ela fosse ficar parada no tempo. Assim como eu, claro que ela também tinha seguido com a vida. Antes que eu conseguisse me recuperar do choque, ela ainda falou: aliás, nossos filhos estão por aí se divertindo nos brinquedos. Depois eu dou um jeito de mostrar eles para você. É? E quantos filhos vocês têm? Em vez de responder, ela sorriu assim, meio sem jeito, e levantou a mão, deixando à mostra 3 dedos. Confesso que fiquei surpreso. Você já tem 3 filhos? Ela confirmou, e o cara ali do lado dela sorriu todo orgulhoso. Eu falei que ainda não tinha filhos. Minha mulher tinha até engravidado, mas infelizmente tinha perdido a criança. Depois conheci os filhos dela, todas lindas, exatamente como a mãe. A menina mais velha tinha 8 anos, a do meio 6 e o mais novinho tinha 4. Para ela já ter uma filha daquela idade, era porque devia ter se casado bem nova, né? Depois eu também apresentei a Alessandra para eles. Sim, o que eu ia fazer? Olha, eu não vou mentir, viu? Eu acusei o golpe. Aquele reencontro mexeu comigo demais. Me deixou muito perturbado. Tá, mas você não amava a tua... Claro que eu amava. Só que eu não sei explicar. Até minha mulher percebeu que eu fiquei estranho. Quis saber o que eu tinha, se estava tudo bem. Como que eu ia dizer que estava daquele jeito por causa da Melissa? Olha, eu sinceramente não imaginava que a minha vida fosse se transformar tanto depois daquele reencontro. Sinceramente, eu não imaginava. Até porque tanto tempo já tinha passado. Na verdade, a Melissa acabou se tornando, mesmo sem querer, uma sombra na minha vida. Inevitavelmente, isso tem refletido inclusive no meu casamento. Amo minha mulher, mas estou me sentindo tão confuso.
Desde que revi minha ex-namorada do passado, que eu tô assim. A cabeça esquisita, cheia de pensamentos. Sei lá, às vezes parece que aquela paixão que eu sentia por ela renasceu. E agora está disputando espaço com o amor que eu sinto pela Alessandra. Eu sei que é uma coisa louca, mas é uma coisa que me tira a paz. Porque às vezes eu chego a pensar que amo as duas ao mesmo tempo, cada uma a seu modo, como se as duas fossem os dois grandes amores da minha vida. O que não é de todo errado. Sei lá se isso é possível, amar duas pessoas ao mesmo tempo. Mas às vezes acho que é isso que está acontecendo comigo. Eu não esperava reencontrar Melissa depois de tantos anos. Muito menos me sentir assim. Ela casou, teve filhos, seguiu com a sua vida. Eu também segui com a minha. Só que agora me sinto como se tivesse voltado no tempo, a ponto de sofrer de saudade por ela. Ela que durante tanto tempo viveu no meu pensamento. Eu não queria que isso tivesse acontecido, porque tudo estava tão bem, parecia tudo assim no lugar, estava tudo tão em paz. Eu estava em paz, estava feliz ao lado da minha esposa. Não é que esteja infeliz agora, mas está diferente, está confuso, está estressado. Alguma coisa não está encaixando. Sei lá, eu estava tão tranquilo. E agora, parece que a minha vida virou de ponta cabeça. Parece que vem um vendaval e deixou tudo fora de lugar.